pontuou, né, uma função nossa como geneticista, que é o aconselhamento, é tentar fazer com que esses casais entendam o processo de investigação, porque muitas vezes eles vão ao geneticista porque acham que vão... eu vim ou para fazer um teste genético, ou porque apareceu alguma coisa alterada, mas eles não têm noção do que é esse achado, ou o que é um cariótipo, por que fizeram um cariótipo, seja o casal, seja o homem, né? E a infertilidade masculina, de fato, era um assunto. Acredito que ainda é um pouco tabu, mas a gente está conseguindo desmistificar um pouco mais, né? Compreender que quando a gente está avaliando um casal infértil, a gente precisa avaliar os dois, né? Muitas vezes a gente tem essa causa de fator masculino e feminino meio a meio, né? E falando em causas masculinas, a gente precisa começar com um exame básico. Um exame chamado cariótipo, né? E eu sempre explico, mostro imagem aos pacientes, explicando que o cariótipo nada mais é do que uma fotografia realizada no microscópio, para a gente conseguir analisar as estruturas e os números de cromossomos. Os cromossomos nada mais são do que estruturas que empacotam o nosso DNA. Então, a gente tem um DNA lá dentro da célula, e essa célula, quando vai se dividir, precisa organizar esses cromossomos, de forma que isso possa ser organizado para a segregação ou a divisão desse DNA para formar os gametas, e assim poder ter um embrião com metade do material genético materno e metade paterno. Quando a gente tem alterações, seja elas estruturais, ou seja, na estrutura desse cromossomo, faltou um pedacinho está translocado, ou seja, está em outro, grudado com outro cromossomo. Se tem uma quantidade a mais, que aí são os erros numéricos de cromossomos, isso tudo pode impactar na fertilidade masculina. E aí, quando a gente fala em causas cromossômicas, a gente tem até 15%, né, das causas nos pacientes azospérmicos, que são os pacientes que não têm achado de espermatozoide no ejaculado. E uma das síndromes mais comuns, né, é a síndrome de Klinefelter. É uma síndrome pouco diagnosticada. A gente sabe que apenas 30% dos homens que são Klinefelter têm esse diagnóstico ao longo da vida. Muitas vezes a causa é a infertilidade. A gente tem uma incidência de Klinefelter de 1 para 500, 600 homens. É muito alto, né? É maior do que o número de crianças com síndrome de Down nascidas vivas. Então, eu digo que o cariótipo ele tem que vir junto com o espermograma, quase, né? Na propedêutica da infertilidade masculina. Então, a gente precisa avaliar número, estrutura e desses cromossomos, né? A gente tem os cromossomos autossomos e os cromossomos sexuais. Os sexuais é o X e o Y, então a gente espera ter esses cromossomos em número e estrutura de forma adequada. Ainda existem algumas alterações que a gente chama de heteromorfismos, que podem envolver regiões de heterocromatina ou regiões satélites. Aí fica mais específico para o médico geneticista poder interpretar, porque são consideradas alterações da normalidade. Mas a gente sabe que essas alterações da normalidade elas são encontradas em até 5 vezes com mais frequência nesses casais que têm tido ou infertilidade ou abortamento de repetição. Então, cada achado precisa ser orientado, né, com muita delicadeza e com muita particularidade, para que o casal saiba sobre o que nós estamos achando ou o que nós estamos procurando. Não só para resolver o problema atual da infertilidade, mas para falar sobre prognóstico reprodutivo e possibilidade de transmissão desse achado para futuras gerações. Tá? Então, cariótipo, que é esse exame que avalia cromossomo, é um exame básico. Quando a gente tem ainda pacientes azospérmicos ou oligospérmicos grave, a gente ainda pode ter uma outra técnica que chama PCR para procurar microdeleção do cromossomo Y. Né? No cromossomo Y a gente tem regiões chamadas as regiões responsáveis, que muitos genes relacionados à espermatogênese, e deleções, microdeleções, que não dá para ver no cariótipo, porque o cariótipo ele tem um limite de
A gente consegue detectar aquilo que o microscópio consegue ver em termos de ganho e perdas, né? Então precisa ser uma deleção muito grande para a gente conseguir visualizar no microscópio. E aí a microdeleção do cromossomo Y é feita por uma outra técnica, que é a técnica de PCR, para procurar perdas dessas regiões do cromossomo Y que possam estar relacionadas à azospermia ou baixa produção de espermatozoide. E aí a gente tem, então, 2 exames muito importantes, cariótipo e microdeleção do cromossomo Y. E eu queria ressaltar que, acho que na prática clínica, esses são os principais exames, né, que a gente pede, ou o médico da reprodução solicita, ou o andrologista, na investigação, e que muitos pacientes ficam sem diagnóstico. E aí a gente tem avançado nas técnicas, né, na investigação. Hoje a gente conhece que outras regiões cromossômicas, outros genes, agora a gente está falando de gene, né, está relacionada, pode estar relacionada à infertilidade masculina. Lembrando que a função fertilidade masculina envolve um eixo muito complexo, diversos órgãos, né, hipófise, hipotálamo, hipófise, testículo, a via de saída desse espermatozoide. Então a gente precisa identificar se existe uma causa, seja endocrinológica, imunológica, anatômica, infecciosa, traumatológica, autoimune. Depois de descartado todas essas causas, a gente, tendo indicação, a gente complementa com o teste genético. Se a gente ainda não achar, né, a gente acredita em condições genômicas que alteram os genes, né? Muito bom. E aí a gente sabe, né, que se a gente identificar um paciente que não tem fibrose cística, mas que é heterozigoto para esse gene, ou seja, ele é azão-azil, ele é mutado para o gene CFTR, que é o gene que causa a fibrose cística. Mas a doença fibrose cística, ela só vai acontecer quando a gente encontra o azinho do pai com o azinho da mãe. Então, o que o Dr. Carlos está querendo falar é que caso você suspeite que esse seu paciente, que está cheio de espermatozoide no testículo, mas que não está saindo, obrigatoriamente ele precisa descartar fibrose cística. Ele pode não ter o fenótipo porque ele é só heterozigoto. E ele tem a agenesia daquele ducto, né, do canudinho, do canalzinho que leva o espermatozoide para fora. Se ele for heterozigoto, obrigatoriamente a gente precisa pesquisar se a mulher também é heterozigota, pelo risco, caso ela seja, e ele também, de 25% de chance, 1 em cada 4 gestações, de ter uma criança com fibrose cística. Certo? Muitos outros estudos, né, Dr. Carlos, meu amigo. A gente tem visto de genes sendo candidatos cada vez mais. A gente tem um trabalho recente com mais de 100 genes como candidatos à infertilidade masculina, propondo inclusive que painéis comerciais sejam disponibilizados. E a gente tem tido mais acesso a sequenciamento de nova geração, com custo mais acessível. Ainda é um custo elevado, né? Ainda não é uma realidade para a gente que trabalha com o SUS, infelizmente. Mas a tendência é que a gente consiga explicar cada vez mais as etiologias e as causas, ou de dificuldade, ou de infertilidade, tanto feminina quanto masculina. Recentemente eu tive no consultório um casal em que ele era oligospermico e ele tinha uma translocação entre 2 cromossomos acrocêntricos, que não é uma translocação tão rara da gente ver, entre 13 e 14. Será que só isso justifica, né? Então a gente acredita que esses erros estruturais, não obrigatoriamente ele perdeu um gene. Esse paciente ele é fenotipicamente normal, mas essa translocação, quando um cromossomo que deveria estar em um local está grudadinho no outro, isso atrapalha muito a divisão celular na produção do espermatozoide dele. E isso pode interromper o que a gente chama de espermatogênese, que é o processo de fabricação dos espermatozoides. E aí ele fica praticamente sem espermatozoide, ou o pouco que ele tem não tem boa motilidade, não tem qualidade, tem um índice de fragmentação espermática alta, que é um outro parâmetro que a gente utiliza para homens casais inférteis ou com abortamento de repetição, né? E
a gente está sempre em busca, nós geneticistas, nós somos tipo detetives, sempre em busca de uma causa para tentar ajudar tanto a equipe médica e principalmente esse casal, né, a tomar suas decisões com maior quantidade de informação, né? Muitas vezes os pacientes perguntam, doutor, o que você faria? E a gente sempre bate na mesma tecla, né? Estamos aqui para lhe dar o máximo de informação para que vocês tenham capacidade de tomar essa decisão, porque as crenças né, a crença que esse casal tem, as experiências que esse casal já passou, são deles, né? A gente não vive a vida deles, então essa decisão precisa ser tomada por eles. Como a gente tem aqui um público, tanto colegas médicos como o público leigo, você falou de homem XX. Então, quando eu falei em cariótipo, né, a gente tem 46 cromossomos, a gente tem 2 deles, são os cromossomos sexuais. Tecnicamente XX para as mulheres e XY para os homens. E aí o Dr. Carlos falou de um homem XX. Aí todo mundo, né, quem não conhece assim, mas como é possível, né? Então existe um mecanismo para a gente ter, vamos dizer, um cariótipo de uma mulher com um fenótipo de um homem. É possível? 90, 80%, 80 a 90% das vezes acontece por uma translocação. Um determinado gene que deveria estar no Y foi trocado para o cromossomo X lá daquele pai, e o pai mandou o X com um pedacinho de um cromossomo que determina a sexualidade, o SRY, né? E é um homem, fenotipicamente é um homem, mas com cariótipo 46XX. Só que o X dele tem um pedacinho do Y, tá? Então são coisas assim, bem específicas do médico geneticista, e a gente vem mais uma vez aqui ressaltar a importância dessa complementação, dessa investigação, junto com os colegas das outras especialidades. O professor Carlos falou também de meiose. Meiose é a divisão celular essencial para a produção dos espermatozoides, assim como do óvulo, que são os gametas, tá? Que é a divisão. O que acontece na meiose? O DNA vai ser dividido, né? Então, aqueles cromossomos que estão pareados, o cromossomo do pai, o cromossomo da mãe, lá daquele homem que quer produzir, né? Que quer ter um filho, ele vai segregar, ele vai separar todos os seus pares cromossômicos para juntar com o componente genético da sua esposa e assim ter um embrião que a gente espera ser cromossomicamente estável, balanceado. Senão, a gente vai ter um caso de aneuploidia e aí pode ter um abortamento, tá bom? A Zenilda falou aqui, fez um comentário que ela teve uma dificuldade, que é difícil, né, acessar o que ela teve. Aí eu encontrei muita dificuldade a respeito da genética pelo SUS. De fato, Zenilda, somos poucos médicos geneticistas no Brasil. Isso está mudando um pouco, né? A gente tem divulgado cada vez mais o nosso papel, a nossa função. A gente tem tido mais colegas, mais regiões tendo residência em genética médica. É uma especialidade ainda que com poucos centros formadores de especialistas. O SUS, ele tem geneticista, mas a gente esbarra, né, no volume de pacientes que precisa e a quantidade de médicos que tem, além dos exames que são que tem, vamos dizer assim, um alto custo. O cariótipo, ele é encontrado no SUS. A microdeleção de Y, a RCGH, que é um exame para ver microdeleção, microduplicações de regiões cromossômicas. Isso a gente consegue quando a gente tem projetos de pesquisa em grandes centros, que tem pós-graduação, né? Então, de fato, a gente ainda precisa melhorar muito a nossa, vamos dizer, a nossa... Me ajuda, professor Carlos, a nossa quantidade de exames e de profissionais que possa atender toda a nossa demanda, que não é pouca. Né? E às vezes é desconhecimento do próprio colega médico que não está encaminhando, né? E nosso papel também é divulgar para os colegas médicos a nossa função, porque
Eu e o professor Carlos somos professores de disciplina de genética na universidade. A gente fica muito feliz por poder estar praticando essa disciplina dentro da universidade, que isso não foi realidade para todos os alunos de graduação, né? Na minha universidade, eu sou da Universidade Estadual do Ceará, na minha época a gente não tinha genética médica. A gente tinha genética geral e bem pouquinho. Também salientar que, às vezes, os casais já estão procurando, estão homens e mulheres adiando, né, o seu planejamento familiar e, às vezes, já procuram a clínica de reprodução já depois de tentarem alguns anos e, às vezes, já chegam com uma idade um pouco limítrofe. A gente sabe que a mulher e o homem têm um impacto com a idade, né, tanto da qualidade quanto da quantidade da produção, mais a mulher do que o homem, mas ainda assim a gente tem esse impacto na fertilidade masculina. Então eu tenho visto, acredito que a procura tem sido maior porque a gente tem tido também esse adiamento, né, do planejamento familiar. E assim a gente consegue, obviamente nem todo mundo vai ter causa genética, né, mas a gente tem tido um pouco mais de investigação. Eu tenho recebido muitos pacientes com os famosos heteromorfismos, né? E aí a gente precisa orientar que é um achado realmente, tecnicamente, alteração da normalidade, mas que na prática clínica a gente tem encontrado eles com muito maior frequência, né? Desses casais inférteis. Porque a gente não vê só no homem fértil, a gente vê na mulher, a gente vê aborto, né? Então, a gente acredita que essas regiões possam estar envolvidas no processo de divisão celular, fuso mitótico, pareamento. Então, assim, muita coisa ainda para a gente descobrir. Quando a gente diz que a gente avançou muito na genética, quanto mais a gente avança, mais perguntas a gente tem, né? Então, assim, muita coisa para se descobrir, mas eu digo que eu sou muito feliz com a especialidade que eu escolhi, porque eu gosto, assim, eu sou incansável. Eu acho que eu vou sempre até o limite. Tipo, ó, vamos esgotar todas as possibilidades. Nós vamos até o fim para encontrar alguma causa. Não prometo que a gente vai achar, mas dentro do que for possível, nós vamos fazer. Né? Então, isso traz também um certo, eu não digo conforto, mas segurança no paciente, né? Aumenta, assim, deixa o casal mais positivo. Olha, vamos procurar, vão tomar decisões mais conscientes. Se tiver algum risco de transmissão genética, a gente oferece possibilidade de reprodução assistida, seguida de biópsia embrionária, para tentar detectar isso nos embriões e por aí vai. E mais uma vez, essa história da gente abordar a família, né? Se a gente encontrar alguma coisa nesse indivíduo, heredograma, gente, que é a genealogia, a árvore genealógica, a gente faz toda primeira consulta. Uma vez identificada alguma coisa no paciente, vem cá, cadê seu irmão? Cadê fulano de tal? Vamos pesquisar se mais alguém tem. Às vezes é um paciente que é o mais velho entre os irmãos são jovens, ainda não tentaram ter filhos, a mãe ou o pai não relatam algo objetivo, mas pode ter sido um casal que tentou por muitos anos e tem 2 ou 3 filhos. Né? Então, a partir de um paciente, a gente consegue encontrar uma história na família depois da gente identificar o primeiro paciente. E assim a gente pode ajudar todo o contexto familiar. Muito bem. Vamos ver se tem mais perguntas. Deixa eu ver aqui no computador, que eu estou com um olho no peixe, outro no gato aqui. Clarice, enquanto procura aí pergunta, eu estava lembrando quando você falou lá do Klinefelter. É importante a gente lembrar, né, que aquele fenótipo que a gente aprendeu lá no livro de biologia, aquele fenótipo clássico a gente encontra na menor proporção dos pacientes com Klinefelter. Cerca de 30% só dos pacientes. 70% não tem nada daquilo, aquele homem com tendência à alta estatura, que tem um desenvolvimento maior da mama, que é a ginecomastia, com redução de pelos. Então você pode encontrar homem com muita barba, com muito pelo, e ele ser Klinefelter. Então, hoje em dia, vamos dizer, o marcador clínico, né, que a gente tem que realmente é tipo de Klinefelter, é a redução do volume testicular a partir da puberdade.
Então, esses homens que têm um testículo de menor volume, de consistência mais endurecida, aí sim você tem um risco aumentado desse paciente ter síndrome de Klinefelter, né? Então, para lembrar que não é só aquele fenótipozão clássico de livro, né? Então, agradecer à sociedade pelo convite. É um prazer enorme estar esse bate-papo com o meu grande amigo Carlos Henrique. Estamos à disposição para quem tiver alguma dúvida. E seja lá de que cidade você for, precisando, procure um médico geneticista. O site da sociedade tem um local para você buscar saber quais centros oferecem serviços de genética, quais médicos são titulados pela sociedade brasileira, onde que é particular, privado, onde que é público. Então, precisando de um auxílio de um médico geneticista, procure, né? Porque em cada localzinho do país tem, hoje a telemedicina tem proporcionado também um acesso à distância, quando possível. E eu deixo aqui meu abraço e minha mensagem de coragem aos casais, força, e que os homens não deixem de procurar uma causa, caso tenham uma baixa produção, lembrar dos fatores ambientais, estilo de vida saudável, atividade física, né? Os produtos, tentar comer, a gente diz assim, comer bem, mas tentar, a gente fala, né? Frutas e legumes orgânicos, de fato, os pesticidas são uma grande interrogação para nós geneticistas, né? O que eles podem causar a longo prazo no nosso DNA, que dano ele pode trazer, e a gente ainda tem muito a aprender. Então, um abraço bem grande a todos. Deixar um beijo para a professora Angelina. Um beijo. Inspiradora, inspiração. É sim, viu? Toda vida que eu pego os casais que têm doença recessiva, a turma que tem família no interior, estou sempre lembrando da Angelina, com sua genética do sertão. Olha, Angelina, se você ainda estiver aí, fiz uma telemedicina de um paciente que é do interior do Rio Grande do Norte. É uma doença neurogenética, que só tem 70 e poucos pacientes descritos, e foi uma turma lá do Projeto Genoma USP, lá no interior do Rio Grande do Norte, para pesquisar a síndrome de SPOAN. 2 irmãos do marido dela são acometidos, e aí ela está investigando se ela é heterozigota. O marido não investigou, mas ela disse que é mais fácil investigar nela do que no marido, essa história, né? Dos homens estarem sempre fugindo. Ela disse, não, vamos começar por mim. Se eu tiver, porque ela é natural da mesma região, né? A gente procura nele. Então, é uma doença neurodegenerativa raríssima, com 70 e poucos pacientes, provavelmente, né? Uma mutação fundadora naquela região, uma deleção de 216 pares de base, um determinado gene. É uma doença bem específica daquela localidade. Mas é isso. A gente vai sempre aprendendo e trocando experiência. Um beijo bem grande. Vamos, já dei beijo 5 vezes já. Já está